E aí, galerinha, beleza? Hoje nós vamos começar a nossa aula de geradores elétricos, tá? Já conversamos um pouquinho sobre geradores elétricos, mas não nos aprofundamos sobre, né? O que é um gerador elétrico? Um gerador elétrico é um dispositivo que converte, né, algum tipo de energia que não seja elétrica em energia elétrica, tá? Então, por exemplo, o gerador elétrico ele vai criar uma diferença de potencial, né? Ele vai criar uma tensão no circuito. Tá? Exemplos de geradores aí, galera. Uma pilha, tá? Uma tomada, uma hidrelétrica, por exemplo, tá? Uma turbina de uma usina eólica. Tudo isso são geradores. Tá? Então ele tem que gerar diferença de potencial. Nós temos vários tipos de geradores elétricos. Tá? A gente tem o gerador químico, né, que é através transforma energia química em energia elétrica. Tá? Nós temos os geradores mecânicos que transformam a energia mecânica em energia elétrica. Tá? Então a gente transforma movimento em energia elétrica, que aí pode ser uma hidrelétrica, por exemplo, tá? Uma maré motriz, uma usina eólica, por exemplo, tá? Tá usando, né, o movimento de uma hélice para transformar em energia elétrica. A energia térmica, por exemplo, tá? De uma indústria termonuclear, a gente pode, através do calor, gerar eletricidade. Tá? Uma energia luminosa, que é a energia solar. Tá? Então, tudo isso são geradores elétricos. Transformam uma forma de energia em energia elétrica. Tá beleza? E aí, galera, todo gerador elétrico vai ter algo chamado de força eletromotriz, que a gente vai chamar de FEM, tá? Para não ficar falando força eletromotriz, tá? O que é essa força eletromotriz? É todo o potencial elétrico que ele consegue produzir, tá bom? Cuidado que não tem nada a ver com força, não. Esse nome pode causar aí para a gente uma certa confusão, tá? A força eletromotriz de um gerador é toda a diferença de potencial que ele consegue produzir. Ah, por que a gente não chama então de diferença de potencial? Porque, na verdade, a diferença de potencial que o gerador vai conseguir dar para o circuito não é o total que ele produz. Porque só dele produzir eletricidade, né, produzir diferença de potencial, ele consome um pouco dessa própria energia na forma de efeito Joule. Tá bom? Então, um gerador, uma parcela da energia, da tensão, né, da diferença de potencial que ele produz é utilizada por ele mesmo, tá? Imagina uma analogia que eu sempre faço. Imagina que você tem que carregar um galão de água de Vassouras à Barra do Piraí, tá? E você vai carregar isso nas costas. Então, a força eletromotriz é o total, né, de água que você botou no galão quando você saiu de Vassouras. Agora, o que você vai entregar em Barra do Piraí é o que chega lá, porque você vai tomando um pouco dessa água no caminho, porque senão você não aguenta, tá? É o que está acontecendo aqui, tá bom? Esse cara vai produzir uma diferença de potencial total, que é a força eletromotriz, mas ele só entrega para o circuito realmente utilizar uma parcela dessa energia, né, dessa tensão aí, porque uma parte ele próprio consome, tá bom? A gente vai falar que esse cara consome na forma de calor, por causa do efeito Joule. Então, para representar essa parcela de energia que está se perdendo na forma de calor, a gente vai falar que um gerador tem uma resistência interna. Né? A resistência ela transforma uma energia elétrica em energia térmica. Então, a gente vai falar que os geradores todos têm uma resistência interna para justificar essa perda de energia que eles têm aí na hora de produzir a diferença de potencial por um sistema, tá beleza? Então, olha só, nós vamos representar um gerador sempre com esse símbolo aqui. São duas barrinhas, uma menor e uma maior, e depois de um tempinho, né, depois de um espaço, a gente coloca uma resistênciazinha que a gente geralmente representa pela letra R minúscula, tá bom? A corrente elétrica em um gerador, galera, sai sempre do polo positivo. Então ela sempre entra no polo negativo, que é a barrinha menor, negativo, tá? A barrinha maior, polo positivo. Então ela sempre vai entrar no polo negativo e sair pelo polo positivo, tá bom? Essa daqui é a representação de um gerador de uma pilha em um circuito elétrico. Tá? A força eletromotriz a gente vai representar pela letra epsilon, que é esse Ezinho aqui estilizado, tá? Ele é assim mesmo, redondinho, tá? E aqui a nossa resistência interna é o Rzinho. Então a força eletromotriz é o total que esse cara produz
e ele vai dissipar uma quantidade de energia nesse resistor aqui, tá bom? E aí, galera, não sei se fica fácil de perceber, mas para a gente calcular qual que é a diferença de potencial que o gerador vai realmente fornecer para o circuito, a gente vai ter essa formulazinha aqui, que vai ser o seguinte, ó. A diferença de potencial que esse cara realmente produz vai ser a força eletromotriz, que é o total que ele produz, menos o que ele passa o que ele perde para ele mesmo, né? Que ele mesmo gasta na forma de calor, tá? Então, ó, a energia que o gerador dá para o circuito vai ser o total que ele produz menos o que ele mesmo consome. E o que ele mesmo consome vai ser a resistência vezes a corrente, né? Lembra, gente? O igual a R vezes I, tá? Então, esse R vezes I aqui é a diferençazinha de potencial que ele mesmo está consumindo, que ele mesmo está gastando aí na forma de calor, tá bom? Então, a energia que ele vai dar para o sistema, a diferença de potencial que ele vai entregar para o sistema, vai ser a força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente elétrica, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente compra uma pilha aí, que é uma pilha de 1,5 volts, esse 1,5 volts é a força eletromotriz dela. Tá? Então ela vai entregar para o circuito sempre um pouquinho menos, 1,4, 1,3 volts, porque só da gente fazer ela funcionar, ela já vai estar consumindo a própria energia que ela produz, tá bom? Aqui ó, a gente tem um circuitinho composto por um gerador e por um resistor, né? O gerador aqui é a pilha e o resistor aqui está a lâmpada, tá? Então a gente, em vez de ficar desenhando, né, os elementos, a gente vai representar. Então o gerador é isso daqui, tá? Ó, aqui é como se isso aqui fosse a pilha, tá bom? E aqui é a nossa lâmpada. Então, em vez de desenhar a lâmpada, a gente desenha um resistor. Então, o gerador ele vai ser sempre composto por as duas plaquinhas, né, e pela resistência internazinha dele, tá? A força eletromotriz ela é calculada em volts, né? A tensão elétrica, a diferença de potencial, o nosso U aí do gerador também vai ser em volts. A resistência, né, a gente sabe que é em ohms e a corrente elétrica em amperes, tá bom? Então, esse U aqui é a tensão elétrica que o gerador vai conseguir dar para o circuito, tá? E a força eletromotriz é o total que ele produz. Belezinha? Tranquilo, né? Olha só um exemplo de exercício. Tem-se um gerador de FEM Epsilon igual a 12 volts e resistência interna R igual a 2 ohms. Determine a DDP em seus terminais para que a corrente que o atravessa tenha intensidade de 2 amperes. Então, galera, olha só, ele deu para a gente a força eletromotriz e a resistência interna, que são os únicos valores que são fixos para o gerador, tá bom? Então, isso daqui é fixo sempre, depois que ele falar que é esse valor, vai ser sempre esse valor para aquele gerador, e a resistência interna também. Aí ele quer saber qual que é a diferença de potencial que esse gerador vai possuir quando a corrente for de 2 amperes. Então eu jogo na equação do gerador. A diferença de potencial, né, dos terminais de um gerador vai ser a força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. Então vou ficar com U igual a 12 menos 2 vezes a corrente, ele falou que é de 2. 2 vezes 2, 4, a gente vai ter aí 8 volts de diferença de potencial. Ok? Então essa vai ser justamente a tensão que realmente o circuito vai estar recebendo. Tá? Esses 4 volts aqui, a própria bateria, né, o próprio gerador vai estar perdendo para ele mesmo. Tá beleza? E aí, letra B. A intensidade da corrente I para que a DDP no gerador seja igual a 10 volts. Então agora, né, ele quer saber qual que é a corrente quando a diferença de potencial for 10. Então no lugar da diferença de potencial vou botar 10. A nossa força eletromotriz ela é 12, menos a resistência vezes a corrente que eu quero saber agora. Tá? Vou passar esse 2i para lá positivo e o 10 para cá, vai ficar 2i igual a 12 menos 10. 2i igual a 2, né? Nossa corrente é de 1 ampere. Beleza? Tá? Então isso é extremamente importante, galera. Em um gerador, a força eletromotriz e a resistência são sempre constantes, isso não muda, tá bom? O que vai mudar vai ser a diferença de potencial que ele vai entregar relacionado à corrente. A gente pode perceber que quanto maior for a corrente que passa pelo gerador, né, que ele consegue produzir, menor vai ser a diferença de potencial que ele vai ter. Tá beleza? Vamos lá. Aqui tem resolvidinho para vocês bonitinho.
E aí, galera, existe um negócio chamado corrente de curto-circuito. O que é essa corrente de curto-circuito? Vai ser quando a gente ligar o gerador em um curto-circuito. O que seria isso? Tá? É quando eu pego e ligo o meu gerador, tá? Tá aqui meu gerador, né? Eu ligo ele em curto-circuito, ou seja, não ligo ligo ele, os dois terminais dele, né, o positivo e o negativo, em um fio que não apresenta resistência, tá? Nós vimos isso no curto-circuito, né? No curto-circuito, a diferença de potencial é igual a zero. Então esse cara aqui, a diferença de potencial dele vai dar zero. O U, né, a diferença de potencial que ele vai fornecer para o circuito é nula, né? Aí a gente pode calcular qual vai ser a corrente que vai passar nesse resistor quando isso, nesse gerador quando isso acontecer, tá? É só a gente passar, né, o Epsilonzinho para lá, passa o R para cá e a gente acha qual que é a intensidade da corrente de curto-circuito. A corrente de curto-circuito vai ser a nossa força eletromotriz dividido pela resistência resistência interna do gerador, tá bom? A corrente de curto-circuito é a maior corrente possível que um gerador consegue produzir, tá beleza? É quando a diferença de potencial dele é nula. Ele gasta toda a energia, né, dele mesmo, ele gasta para ele mesmo, tá? Ele não consegue fornecer energia para mais ninguém no circuito, só para ele mesmo. Ele só se mantém, tá? Seria esse o nosso pensamento. E aí, galera, a gente pode fazer um gráfico, né, de diferença de potencial por corrente, igual a gente fez aí para os resistores. Só que no caso dos geradores, a gente vai ter uma reta decrescente, né? Até porque se a gente for pensar na nossa fórmula, né, a fórmula do gerador é a diferença de potencial é a força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. A gente pode perceber que quando a corrente é zero, né, que seria nesse caso aqui, a nossa diferença de potencial vai ser justamente a força eletromotriz. Então começa aqui, né? Quando a gente não tem corrente nenhuma, tudo que o cara produz, né, tudo que o gerador produz, ele vai entregar. Embora não está entregando para ninguém, porque não tem ninguém ligado a ele, né? Aí conforme a gente aumenta a corrente que passa pelo gerador, o que vai acontecendo? A diferença de potencial dele vai diminuindo, ele vai entregando cada vez menos energia para o sistema. Até, né, no que a gente viu agora na corrente de curto-circuito, que é quando a diferença de potencial é nula, tá vendo? Não tem altura nenhuma. Aí a gente tem a corrente máxima que esse cara consegue entregar, tá bom? Vamos ver um exemplo disso, ó. Comumente denomina-se gerador qualquer aparelho no qual a energia química, mecânica ou de outra natureza é transformada em energia elétrica. A curva característica é o gráfico que relaciona a intensidade da corrente I no gerador com a diferença de potencial U, né, DDP, entre seus terminais. Considerando que o gráfico a seguir representa a curva característica de um gerador hipotético, qual a intensidade da corrente de curto-circuito desse gerador? Então, galera, olha só, ele quer saber qual que é a intensidade da corrente de curto-circuito. Para isso, eu tenho que ter a fórmula do gerador, tá? Porque a gente sabe que a corrente de curto-circuito é a força eletromotriz sobre a resistência, tá? Mas eu não tenho nem a força eletromotriz, né, nesse gráfico aqui, e nem a resistência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar esses pontos aqui, ó. Tenho dois pontinhos. Vou usar o primeiro, ó. A equação do gerador diz para a gente o seguinte, que a diferença de potencial que o gerador consegue entregar vai ser a força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. Ou seja, o que o gerador entrega para o circuito é o que ele produz menos o que ele gasta, tá? Ó, no primeiro ponto aqui, está mostrando para a gente que esse cara entrega 20 milivolts. Cuidado com o Mzinho aqui. Então, é 20 vezes 10 a menos 3, tá? Então, ó, 20 vezes 10 a menos 3 vai ser igual a nossa força eletromotriz menos a resistência e a corrente que passa é de 5 amperes. Ok. No nosso segundo ponto, a gente tem aqui, ó, que não dá para resolver, né? Porque a gente tem duas letrinhas aqui. A gente não tem tanto a resistência quanto a nossa força eletromotriz. Então, vou pegar esse outro ponto, ó. A nossa diferença de potencial é de 14 vezes 10 a menos 3. A força eletromotriz a gente não sabe, menos a resistência vezes 8. Eu tenho um sistema de equações, tá vendo? Então, eu vou multiplicar uma delas por menos 1, vou multiplicar a de baixo por menos 1, tá? Vou fazer pelo método da adição. E eu vou fazer isso de cabeça, tá, galera? Então, olha só. Aqui vai ficar menos 14, né? Então, 20 menos 14 vai dar 6 vezes 10 a menos 3. Epsilon menos epsilon vai cortar.
Aqui ó, vai ficar menos 8R vezes menos 1, vai dar mais 8R. Então vai ficar 8R menos 5R, que vai dar 3R. Passo 3 para lá, né, a gente acha a resistência de 2 vezes 10 a menos 3 ohms. Então, ó, já achei minha resistência elétrica. Tá? Ele não pediu nada disso, né, mas ela vai ser importante para calcular qual que é a corrente de curto-circuito. Agora eu pego esse valor e substituo em uma das fórmulas, para a gente conseguir descobrir qual que é o valor do nosso epsilonzinho aí. Vou jogar nessa daqui. Tá? Então vai ficar 14 vezes 10 a menos 3 é igual à nossa força eletromotriz, menos a resistência, que é 2 vezes 10 a menos 3, vezes 8. Tá? Isso daqui vai dar 16, né? Menos 16, vai passar para lá somando, o que vai dar 30 vezes 10 a menos 3. É o nosso epsilon, volts, tá bom? Então, nossa força eletromotriz é de 30 vezes 10 a menos 3. Aí vamos calcular agora a nossa corrente de curto-circuito. Tá? A gente vai ter aí 30 vezes 10 a menos 3 sobre 2 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3, 4 com 10 a menos 3, 30 dividido por 2, nós temos aí 15 amperes. Então essa vai ser a corrente máxima que esse gerador consegue produzir. Ok? Espero que tenha dado para entender essa daí também. E aí, galera, a gente vai falar de um gerador ideal. Alguns exercícios, né, que são os exercícios mais simples, o gerador é ideal. O que acontece com o gerador ideal? É um gerador que não tem resistência elétrica. Tá? Ele não transforma energia, uma parte da energia que ele produz, em energia térmica. Ele não existe. Tá? É fictício isso daí. Nesse caso, a diferença de potencial que ele produz vai ser justamente a força eletromotriz. Tá? Que seria um caso aí que a gente não tem resistência interna aí válida, né? Ela vai ser zero. Aí se a gente fosse fazer o gráfico, né, da diferença de potencial pela corrente, vai ser uma constante. A diferença de potencial vai ser sempre a nossa força eletromotriz independente do valor da corrente elétrica, tá bom? Né, seria um absurdo, porque o que acontece aqui seria o seguinte: vamos supor que a gente tem aí uma pilha de 1,5 volt. Então eu conseguiria ligar, por exemplo, infinitas lâmpadas em paralelo a essa pilha e todas acenderiam com 0,5 volts. Entendeu? Porque a corrente, né, quando a gente liga em paralelo, a resistência diminui, nós vimos isso. Então a corrente fica cada vez maior. E esse gerador, ele não tem problema não, cara. Qualquer corrente ele funciona. Então ele ia funcionar. Então imagina, poxa, com uma pilha você ia conseguir ligar, né, milhões de lâmpadas. E a gente sabe que não é isso que acontece. Por que não acontece isso no nosso dia a dia? Porque conforme você vai colocando em paralelo, né, as lâmpadas ligadas, a nossa corrente vai cada vez, né, aumentando mais. E até uma hora que a gente zera a diferença de potencial, o circuito para de funcionar. Tá bom? E aí, vamos comentar um pouquinho sobre a potência de um gerador. Tá? O que é a potência de um gerador, tá, galera? Potência sempre é, né, energia por tempo. Tá? A gente vai representar em watts, né, que é joule por segundo. O que seria a potência do gerador? É a taxa da variação da energia elétrica em função do tempo. Tá? Então, é a taxa que aquele gerador produz ou gasta energia elétrica em determinado tempo. Tá bom? Então, ó, a potência elétrica total que o gerador produz, total, tudo, né, sem tirar o que ele está usando ou o que ele está doando para o circuito, é o PEI. Tá? A potência é a força eletromotriz vezes a corrente. Faz sentido, né? A força eletromotriz não é o total de energia que esse cara consegue produzir. Então, a potência total, né, vai ser esse total de energia vezes a corrente. Tá? A potência útil, né, que é a potência que ele dá para o circuito, vai ser o π, do mesmo jeito que o resistor lá. Tá? Vai ser a diferença de potencial que esse cara está dando para o circuito vezes a corrente. E a potência elétrica dissipada vai ser a potência do resistor que nós vimos, né? Que é R vezes I ao quadrado. Então, a energia que esse cara está perdendo na forma de calor, né, em watts, vai ser a resistência vezes a corrente elétrica ao quadrado. Fica fácil de perceber também, né, que a potência total ela pode ser a potência útil mais a potência dissipada. Ou seja, tudo, né, vai ser o que o cara usou para dar para o circuito
mais o que ele desperdiçou na forma de calor, né, que ele próprio utilizou, tá bom? Se a gente abrir as fórmulas, a gente chega nessa formulazinha aqui. Mas o importante é a gente pensar nessas três aqui. Essa daqui a gente consegue chegar de maneira muito tranquila. Então lembra, tá? A potência elétrica total do gerador vai ser o PEI, né? Porque o E aqui é a nossa força eletromotriz, que é o total, né? Total de energia produzida, né? De tensão produzida, então a potência vai ter que ser com ele. A utilizável é o que a gente usa, né? O útil, né? Começa até com U aí, tá? Então vai ser o pio. E a dissipada é a do resistor, que nós já aprendemos lá em resistores, R vezes I ao quadrado, tá bom? Olha só um exemplo de exercício. O gerador elétrico é um dispositivo que fornece energia às cargas elétricas elementares, para que essas se mantenham circulando. Considerando-se um gerador elétrico que possui uma força eletromotriz de 40 volts e resistência interna de 5 ohms, é correto afirmar que a intensidade da corrente elétrica de curto-circuito é igual a 10 amperes. Vamos ver então. A gente sabe que a nossa corrente de curto-circuito é a força eletromotriz sobre a resistência. Então, né, nossa corrente de curto-circuito vai ser aí 40, isso aqui eu errei, sobre 5, que vai dar 8 amperes. Então a letra A está errada, tá bom? Vamos ver aí a nossa letra B. A leitura de um voltímetro ideal ligado entre os terminais do gerador é igual a 35 volts. A gente não viu ainda aqui que é o voltímetro, mas o voltímetro ele mede diferença de potencial, tá? Então está falando se a gente ligar o voltímetro nos terminais do gerador, quanto que a gente ia ver? A gente ia ver os 40 volts, tá bom? Que é o total que esse cara produz, porque como o voltímetro é ideal, ele não gasta nada de energia, tá bom? A gente vai entender isso melhor nas próximas aulas. E aí, a letra C. A tensão nos seus terminais, quando atravessado por uma corrente elétrica de intensidade I igual a 2 amperes, é U igual a 20 volts. Então vamos ver. Ó. A diferença de potencial vai ser a força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. Ele falou que a corrente é 2, né? Então vamos lá, vai ficar aqui. Ó. Então vamos lá, nosso U vai dar 5 vezes 2, 10, né? Vai dar 30 volts. Então também está errada. Vamos ver a letra D. Aqui é a letra B, né? Aqui é a letra C. Letra D. A intensidade da corrente elétrica que atravessa é de 5,6 amperes, quando a tensão dos terminais é de 12 volts. Então, vamos lá. A tensão é 12, tá? E aí vamos ver quanto que é a corrente. Se vai dar 5,6. Vou passar para lá, vai ficar 5i igual a 28, né? Passo 5 dividindo. Isso daqui vai dar 5,6 amperes. Então, nossa alternativa aí correta é a letrinha D, tá bom? A letra E ele pediu falou de rendimento, é o que a gente vai ver no próximo slide, tá bom? Galera, o rendimento de um gerador é como um rendimento de qualquer máquina. A gente sempre faz a potência útil pela potência total. A potência útil é o pio, a potência total é o PEI. Né? Como a corrente é igual, a gente pode cortar, a gente chega nessa formulazinha aqui. O rendimento do gerador vai ser a diferença de potencial que ele está entregando para o sistema, dividido pelo total que ele produziu. Tá? Então, por exemplo, se a gente faz essa divisão aqui e acha um valor assim, 40%, o que significa? Que 40% da energia que esse cara produziu, ele conseguiu entregar para o sistema. Os outros 60% ele jogou fora, tá? Na forma de calor. Belezinha? É isso que significa o rendimento. Toda vez que a gente fizer a conta com rendimento, vai dar um número assim, 0,2, 0,35. A gente tem que multiplicar por 100 para transformar isso em porcentagem, tá bom? Ó, qual será a resistência interna para um gerador que possui força eletromotriz igual a 50 volts e rendimento de 60% quando percorrido por uma corrente de 2,5 amperes? Então vamos lá, ó, ele deu para a gente o rendimento, tá, de 60%. Isso daqui é a mesma coisa que 0,6. A gente sabe que o rendimento, né, ele é a diferença de potencial sobre a força eletromotriz. Então vai ficar assim, 0,6, que é o nosso rendimento, tá? A diferença de potencial a gente não sabe e a força eletromotriz, né, ele falou aqui pra gente 50 volts. Passo para lá, meu U
vai dar 30 volts. Então eu descobri qual que é a diferença de potencial desse gerador, ou seja, qual a energia que ele realmente entrega para o circuito. Aí ele quer saber qual que é a resistência e deu a corrente. Eu jogo na equação do gerador, né? A diferença de potencial do gerador que ele entrega para o circuito é o total que ele produz menos o que ele gasta. Então vai ficar aqui, ó. Eu sei qual que é o total que ele entrega para o circuito, é 30. O total que ele produz, ele falou para a gente que é o 50. A resistência eu quero saber. E a corrente é o 2,5. Então vai ficar 2,5 R, né? Passei para lá. Aqui vou passar o 30 subtraindo, vai dar 20. Então, beleza? E aí, quando eu passar dividindo, isso daqui vai dar 8 ohms. Então, essa é a resistência interna desse gerador aí. Ok? Espero que tenha dado para entender. Aqui, galera, eu coloquei essa parte, ela é muito pouco cobrada, tá? Mas a postura de vocês está colocando, então acho que é interessante a gente falar sobre a potência máxima transferida, tá? A potência máxima transferida que um gerador possui vai ser quando a diferença de potencial dele for a metade da força eletromotriz, tá? E a corrente elétrica que passar por ele vai ser a força eletromotriz dividido por 2 vezes a resistência interna dele, tá bom? Aí a gente calcula essa potência fazendo o π, o U vezes o I. Então vai ser esse cara aqui, né? Vai ficar aqui, ó, E vezes E vai dar E ao quadrado sobre 4R, tá? Essa é a fórmula aí da potência máxima que um gerador consegue produzir. Se vocês quiserem, acharem necessário, tá? Não ter ficado legal isso aqui, a gente deduz como chega nisso. Eu não achei interessante. A gente tem que fazer uma parábola, achar ponto de máximo, tá? O vértice, o x do vértice e o y do vértice, são esses caras aqui, ó, o y do vértice e o x do vértice. E aí a gente chega nessa fórmula aqui tranquilamente, tá bom? Mas, se não, lembra dessa formulazinha aqui, tá? Ah, e o que é interessante, né? Que a potência máxima nos dá o rendimento máximo. E se a gente for fazer, né, que o rendimento é U sobre o epsilon, e o U é o epsilon sobre 2, nosso rendimento máximo é de 1 sobre 2, que é 0,5. Ou seja, o rendimento máximo que um gerador consegue ter é de 50%. Tá? Então, tá vendo? Ele perde muita energia. No máximo mesmo que ele tem aí de aproveitamento de energia, apenas 50% da energia que ele produz é dada para o circuito para ser utilizado aí na forma de tensão. Os outros 50% são jogados fora na forma de calor, tá bom? Então, tudo que é elétrico, o efeito Joule, ele é muito presente. E aí, né, vamos brincar da associação de geradores. A gente já brincou aí, né, com carrinho, de colocar uma pilinha atrás da outra. A gente está associando os geradores, tá? A gente tem dois tipos de associação também, associação em série e associação em paralelo, e elas vão quase que ser a mesma coisa do que dos resistores, tá? Em uma associação em série de geradores, tá? A gente tem que ligar o terminal positivo de um no negativo do outro, que é o que a gente faz com a pilha aí, tá? Nesse tipo de associação, as forças eletromotrizes delas vão se somar, tá? A gente vai transformar isso tudo num gerador, só que seria o gerador equivalente, né? E esse gerador equivalente, ele vai ter uma força eletromotriz igual à soma das forças eletromotrizes de todas as pilhas. E a resistência interna dele vai ser a soma das resistências em série, porque elas vão estar em série essas resistências, tá bom? Então, ó, a força eletromotriz equivalente vai ser a soma das forças eletromotrizes. E a resistência equivalente vai ser a soma das resistências aí de cada gerador desse em série. A corrente, né, vai ser a mesma porque eles estão em série, então vai obedecer, né, que a corrente total vai ser igual a I1, que é igual a I2, que é igual a IN e assim vai, tá bom? Na associação em paralelo, galera, a gente sempre vai associar geradores que estejam em paralelo, né? Por isso que é a associação em paralelo, e eles têm que possuir a mesma força eletromotriz, tá bom? A gente não vai trabalhar com forças eletromotrizes diferentes, porque senão eles vão se comportar de uma outra maneira aí que a gente ainda não viu, vamos ver na próxima aula. Então, numa associação de geradores em paralelo, a força eletromotriz dos três vão ser iguais, tá? Então, qual vai ser a força eletromotriz total do gerador equivalente, né? A gente vai transformar isso aqui num gerador equivalente. Transformamos três caras em um cara só, tá?
e aqui uma resistência equivalente. O gerador, a força eletromotriz equivalente, vai ser a força eletromotriz dos três mesmo, que vão ser três iguais, né? Por exemplo, se for 10 volts, então vai ser 10 volts. 10 volts, 10 volts, 10 volts vai dar um cara de 10 volts. A resistência, se elas forem diferentes, a gente vai fazer resistência em paralelo mesmo. 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1. Se elas forem iguais, é só dividir, né, a resistência pelo número de resistência que nós temos, aquele macete que nós aprendemos, tá bom? Então, as regrinhas dos resistores vão valer. A diferença de potencial que tem que ser igual para os três, tá? A soma das correntes, né, vai dar a corrente total. Tudo que a gente já viu de resistores aí, tá bom? E aí, né, vem a lei de Ohm-Pauler. Essa leizinha, galera, ela vai descrever circuitos onde a gente tem geradores e resistores. Na apostila ela é dada dessa forma. Eu odeio essa forma aqui. Tá? Eu prefiro que essa regrinha seja desse tipo aqui. Ó. A força eletromotriz total é igual à resistência equivalente total vezes a corrente total. Só isso. Tá? Estou dizendo isso daqui, galera. Tudo que é produzido tem que ser consumido. É isso que está sendo dito aqui. Então, toda energia elétrica que é produzida pelo gerador tem que ser consumida pelos resistores. E quando eu ponho esse resistor equivalente aqui, são todos os resistores, inclusive a resistência interna, tá? É tudo mesmo, tá bom? Então, a gente tem um circuito desse aqui, a gente transforma esses 4 resistores em um cara só, tá? E taca nessa fórmula aqui, a gente acha o que a gente precisar achar aí, tá? É bem tranquilinho mesmo. A gente vai ver exemplo de exercício sobre isso. Olha só. Um determinado gerador que possui força eletromotriz de 2 volts e resistência interna de 0,5 ohms está associado em série a uma pequena lâmpada de resistência de 2 ohms. Determine a tensão elétrica existente entre os terminais do gerador. Então, olha só, vou fazer um desenhozinho aqui, tá bom? Ó, vou fazer o gerador aqui, a resistência interna dele aqui. E eles estão ligados em série a um outro gerador, uma lâmpada, né? Então vamos lá, ó, força eletromotriz aqui 2 volts, essa resistência aqui é de 0,5 ohms e essa resistência aqui é de 2 ohms. Então, como nós vimos, né, no desenho que eu fiz aqui, a corrente vai sair do polo positivo, tá? E a gente pode perceber que esses dois resistores eles estão em série, porque a corrente que passa por esse obrigatoriamente tem que passar por esse, tá? Posso jogar na minha regrinha que a gente acabou de ver. A força eletromotriz total vai ser a corrente, a resistência equivalente vezes a corrente, tá bom? Ó, aqui vai dar 2, né? Esses dois caras estão em série, então é só somar 2,5 vezes a minha corrente. Passo 2,5 para lá, vai ficar 2 sobre 2,5. A nossa corrente vai nos dar aí 0,8 amperes. Então essa é a corrente total que está atravessando o circuito, que é a corrente que está passando em quem? No gerador, né? Porque não tem nenhuma bifurcação, então a corrente total é a corrente que está passando no gerador. O que ele quer saber é a tensão no gerador. Então vou jogar na fórmula do gerador agora, moçada. Ó. A diferença de potencial do gerador é a força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente que passa por ele. Essa resistência é interna do gerador, tá bom? Então a diferença de potencial vai ser a força eletromotriz, que é 2, menos a resistência interna do gerador, que é 0,5, vezes a corrente que atravessa o gerador, que a gente calculou aqui, a corrente total do circuito, 0,8. Pô, maravilha. Então vai ficar aqui, ó, 2, 0,5 vezes 0,8 vai dar 0,4, né? Então a gente vai ter aí 1,6 volts. Tá? Então essa é a diferença de potencial que esse camarada entrega pra gente aí nesse circuito, letra C. Tá bom? Muito tranquilinho, né? Espero que sim. Olha outro exemplo aí. Um sistema de 5 baterias iguais em série alimenta um resistor de 10 ohms com uma corrente de 5 amperes ou um resistor de 28 ohms com 2 amperes. A força eletromotriz e a resistência interna de cada bateria valem. Então vamos lá, ó. Vamos pegar o desenho aqui. Um sistema de 5 baterias iguais em série alimenta um resistor de 10 ohms com uma corrente de 5 amperes. Então vou fazer aqui
Tá? A gente tem dois circuitos, né, na verdade. Então tem aqui primeira bateria, segunda bateria, quarta, né? Tudo em série. Isso eles estão ligados em um resistor R aí, tá? As 5 baterias são iguais. Então a força eletromotriz delas são iguais e as resistências internas, né, são iguais. Eu não sei qual é o valor delas. Aí o que é dito pra gente aqui, galera? Quando esse resistor aqui é de 10 ohms, a corrente é de 5 amperes. Quando esse resistor aqui é de 28 ohms, a corrente é de 2 amperes. Então vou jogar naquela formulazinha, ó. A força eletromotriz total é a resistência equivalente total vezes a corrente total, tá? Qual vai ser a força eletromotriz total? Vai ser 5 forças eletromotrizes dessa, né, que eu chamei de epsilonzinho, né? Então vai ser 5, vou botar 5 Ezinho. A resistência equivalente vai ser a soma das resistências. Então vai ser R mais R mais R mais R mais R, vai ser 5R, mais, aí no primeiro caso, 10. Então vai ser 5Rzinho mais 10, porque eles estão ligados em série, né, galera? Então a gente soma as resistências. Estou somando todo mundo aqui, né, para achar a resistência total. E a corrente ele deu 2. Não, desculpa, 5, né, nesse caso. Vamos fazer uma continha, vamos fazer essa multiplicaçãozinha aqui, né? Ou não, olha só o que eu vou fazer aqui, você malandro. Ó, esse 5 está multiplicando todo mundo, esse aqui desse lado, esse 5 está multiplicando todo mundo desse outro lado, eu posso cortar um com o outro. Então, nossa força eletromotriz é 5R mais 10. Tá, não dá para resolver porque a gente tem duas incógnitas. Vamos para a segunda situação agora. Tá? Vou usar a mesma fórmula. Ó, a soma das forças eletromotrizes, que é 5Epsilonzinho aí, vai ser a resistência equivalente, que vai ser 5Rzinhos mais 28 vezes 2, porque agora a nossa corrente é 2. Tá bom? Aí, né, beleza, vamos lá. Vou ter que fazer a multiplicação aqui agora, né? Vai ficar 5epsilon igual a 10R mais 56. Tá? Eu vou passar esse 5 para o outro lado dividindo, só para a equação ficar parecida com essa. E aí, quando ele dividir, ele vai ter que dividir os dois, tá? Porque isso aqui é um binômio. Então, vai dar aqui 2R e aqui vai dar 11,2. Tá? 5 vezes 11,2, né, vai dar 56. Tá beleza? Agora faço o sistema de equações. Olha que maravilha. Epsilon igual a 5R mais 10 e epsilon igual a 2R mais 11,2. Multiplico uma delas por menos 1, tá? Vamos buscar essa daqui de baixo. Aí já vou fazer de cabeça, tá? Ó. Menos 1 vezes epsilon vai dar menos epsilon. Epsilon menos epsilon, 0. Menos 1 vezes 2R vai dar menos 2R. Então, 5R menos 2R vai dar 3R. Aqui, menos 11,2 vezes menos 1 vai dar menos 11,2. Com 10, menos 1,2. Passo esse cara para lá. Já vai passar positivo. Passo 3 dividindo. Nossa resistência interna é de 4 ohms. Então, já achei qual que é a nossa resistência interna. Para achar agora qual que é a força eletromotriz, eu substituo uma das fórmulas, né? Substituo essa daqui que acho que é mais fácil. Então, vai ficar, ó, epsilon igual a 5 vezes 0,4 mais 10. 5 vezes 0,4 é 2, mais 10, 12. Então, nossa força eletromotriz é de 12 volts. Então, tá aí a nossa respostinha letra A, tá bom? Espero que tenha para entender esse exemplozinho aí também. Então é isso, galera, nossa parte de geradores. Espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida é só mandar mensagem, tá bom? Um beijão para vocês, até mais.